Olá, eu sou o Dr. Bruno Maciente da Endovale e hoje nós vamos continuar falando sobre intolerância à lactose, sobre como é o diagnóstico e o tratamento dessa doença. A intolerância à lactose ela é suspeitada através dos sintomas clínicos do paciente. Então, aquele paciente que, por exemplo, quando come leite e derivados tem distensão abdominal, dor, ele pode ser um paciente que tem intolerância à lactose. É importante a gente tentar relacionar a ingesta desses alimentos com os sintomas do paciente. É importante também a gente diferenciar se não existe nenhuma outra doença associada, como, por exemplo, intestino irritável, outras desabsorções, como, por exemplo, intolerâncias à frutose, a xilitol, e supercrescimento bacteriano também. Dentre os exames mais utilizados para o diagnóstico da intolerância à lactose está o teste de hidrogênio expirado. Ele é um teste respiratório, no qual o paciente ele vai tomar um líquido contendo lactose, vai soprar um balão. Nós vamos oferecer um líquido contendo lactose para esse paciente e ele vai soprar novamente um outro balão. Nós vamos comparar a quantidade de hidrogênio antes e após a ingesta de lactose. Dependendo da diferença desses valores, esse paciente pode ser caracterizado como tendo ou não intolerância à lactose. Apesar de ser um teste pouco invasivo, esse teste é muito pouco disponível no nosso meio. E no Brasil, a gente utiliza bastante o que a gente chama de teste de tolerância oral à lactose. Esse é um exame de sangue, no qual o paciente vai colher o sangue, ele vai tomar um líquido contendo lactose e depois nós vamos medir novamente a quantidade de glicose no sangue desse paciente. Dependendo do aumento que ocorre na glicose no sangue desse paciente, nós vamos caracterizá-lo como um paciente tolerante à lactose, parcialmente intolerante ou intolerante à lactose. O tratamento da intolerância à lactose visa reduzir os sintomas do paciente. Então, o primeiro passo é reduzir a quantidade de lactose que esse paciente ingere. Pode ser reduzindo ou diminuindo muito a quantidade de leites e derivados, ou, por exemplo, o paciente pode utilizar aqueles alimentos que já têm uma redução durante a produção de lactose. Então, por exemplo, leite sem lactose, queijo sem lactose, que hoje são amplamente disponíveis no nosso meio. Uma outra forma é oferecer para aquele paciente a enzima que ele não produz naturalmente. Hoje em dia a gente já tem a enzima lactase disponível no Brasil. Então, se o paciente, por exemplo, sabe que vai comer uma pizza, um tempo antes de comer ele pode tomar essa enzima e ela vai quebrar essa lactose, reduzindo muito os sintomas desse paciente. Se ainda ficou alguma dúvida ou você quer saber um pouco mais sobre intolerância à lactose, nos mande uma mensagem em nossa rede social.